Cara, mas como é que começou tudo isso? Você acordou um dia, pronto, sou desenhista? Não. A primeira lembrança que eu tenho, assim, de desenho foi por culpa da minha mãe, né? Eu lembro que lá em Ibaté, eu tô a 4 quilômetros, 5 quilômetros de São Carlos e tô a 20 de Araraquara, né? E eu tenho essa lembrança, assim, de eu voltando de Araraquara com a minha mãe, num ônibus, mas não era esses ônibus de linha que a gente tem hoje, era tipo um cometa da vida. Sei. E não tinha aqueles porta-revista, assim, na frente do banco, né? Uhum. E minha mãe enfiou a mão, assim, tirou 3 gibizinhos da Turma da Mônica. Lembra uma edição especial que tinha a tampa da Coca-Cola? Cara, É da minha época, né? Isso é final... Ô, louco, tá tudo... É final do... Aí você me dá uma dessa aqui. Foi final dos anos 80 isso, 88, 89. Então, não é mesmo. E isso daí, quem tivesse hoje era relíquia, né? Sim, imagino. Isso tem os 5 principais, a Cebolinha, Mônica, Cascão, Chico Bento e Magali. E eram 5 edições da Coca-Cola, se eu não me engano, posso estar falando bobeira. E era sempre assim, o desenho da tampinha da Coca-Cola com a cabeça do personagem. Uhum. Ou Cebolinha, ou a Mônica e tal. E eu lembro que ela tirou 3, assim. Eu tenho essa lembrança. E depois disso, eu lembro porque era só a cabeça do Cebolinha, colocava uma folha por cima e copiava a cabeça. Eu tenho essa lembrança, assim, dos primeiros desenhos, assim. Aí, com todo desenho assim, todo mundo desenha, né? Todo mundo desenhou na vida alguma coisa. Só que desenho você não para de desenhar. Desenha a vida inteira, não para, né? Não para, né? Sempre vai desenhando. E eu nunca fui... Hoje eu sou introvertido, mas eu sempre fui muito, muito pentelho, né? O Fernando tá aqui, a Elisa tá ali, a Elisa pode falar até mais. Né? Mas eu não saía de casa para ficar desenhando. Era tipo isso, né? Eu sempre gostei do videogame, de filme e tal, e gostava de ficar desenhando, né? E desenhava praticamente assim... Eu gostava de videogame e gibi. Videogame e gibi. Era isso. Eu lembro quando lançou Mortal Kombat 1. A gente jogava no fliperama, no bar, né? Aí tinha a apresentação antes e mostrou o Goro, assim, gigante, com aqueles 2 braços, assim, tal. E, cara, aquilo ficou na minha cabeça. Eu lembro que eu cheguei em casa e tentei desenhar. Mas não tinha nada a ver, isso é uma barata gigante, né? E era isso. Eu lembro que aí tinha um bar vizinho da onde eu morava e o molecada ia lá jogar Mortal Kombat e tal, e eu ficava literalmente com um papelzinho lá pra ver a final. Por exemplo, a final era só um quadro, né? Por exemplo, Sub-Zero, eu mostrava só ele, assim. Sim. E na hora eu rabiscava rápido e depois chegava em casa e reproduzia melhor, assim, né? E começou isso, cara, e nunca parei. Aí na escola fazia caricatura todo mundo, em casa fazia caricatura, né? Achava que sabia desenhar, mas... Aí, durante um tempo, era copiando por cima... Uhum. Aí depois era só olhando, aí depois era olhando e tentando ampliar, né? Pegando uma página de gibi, fazendo num A3, depois num A0, né? Que é uma cartolina e tal. Aí depois eu lembro que eu juntei 6 cartolinas e fiz um Superman gigante, assim, com lápis de cor. Era com lápis de cor e tal, e taquei na parede do meu quarto. Minha mãe nunca me impediu de nada disso, pelo contrário, né? Ela sempre me incentivou. E eu tenho essas lembranças, assim, né? E de nunca ter parado, né? Você não foi aquele cara que olhava e falava, nossa, caramba, esse moleque aí tem talento. Foi uma coisa que você foi melhorando aos poucos, evoluindo aos poucos nos Não, cursos. eu tenho noção que eu era... Já era bom. Já era bom. Desde criança, assim, que eu já era bom. Era diferente dos outros, Sim. né? Sempre tinha um melhor, né? Uhum. Mas, por exemplo, lá na escola não tinha, que eu me lembro. E assim, eu sempre desenhei em muita quantidade, né? E sempre ia melhorando, assim, né, com o tempo. Sempre desenhei em muita quantidade. Até que no colégio, o colégio foi em 2002, 2003, eu não sabia o que fazer. 2002, 2003, eu não sabia o que fazer. E no ano 2003, a diretora do colégio de onde a gente estudava, ela trouxe um panfleto, assim, pra mim. Ó, tem uma escola de desenho em São Carlos, né? E eu falei, legal, escola de desenho, nunca, não via falar. Em 2003 não tinha internet direito, assim, né? Pra fazer curso online e tal. Uhum. E eu falei,
beleza. Passou o ano, assim, e eu desenhando. Aí acaba o colégio 2003, né? O terceiro ano, na época. Aí você fica pensando, o que eu vou fazer, né? Aí, umas coisas assim, nada a ver. Tipo, eu tava pensando, vou prestar física, porque eu era bom em física no colégio. Mas não tem nada a ver, assim. Eu vou prestar alguma coisa. Aí eu sei que acabou o colégio, eu com meu padrasto, ele falou, vamos lá conhecer a escola. A gente foi lá em São Carlos conhecer essa escola. Tal. Ela só abria de sexta e sábado, essa escola. Aí a gente chegou lá, tinha o dono da escola mesmo, que ele dava aula, né? E eu levei uma pasta de desenhos que eu tinha, assim, desenho tudo com lápis de cor. Levei a pasta para ele ver. E ele passou o preço, assim, tem que dar uma entrada, igual uma escola comum, né? Você dá uma entrada, aí você paga as parcelas, tem um contrato de 6 meses, ou você pode fazer um contrato de 1 ano e tal. Aí, beleza, aí voltamos embora meio triste, né? Porque não tinha grana mesmo. Acabou o terceiro colegial, eu tava sem trabalhar, não tinha dinheiro para pagar, né? Aí, depois de um período, a gente voltou lá, nessa escola, chama Magnum Artes. Ele tem essa escola até hoje, mas tem em São Paulo, mas não tá como Magnum Artes. Aí ele viu o material e falou, cara, eu vou entrar com um pedido de bolsa para você, eu vou falar com a minha sócia. Ele falou, você não pode ficar parado. Foi desse jeito, assim. Aí ele me deu um curso, né, de 2 anos, só que no primeiro ano foi em São Carlos, 2004, foi em São Carlos. Aí depois ele fechou a escola de São Carlos e ele tinha uma escola em Piracicaba. Em Piracicaba ele funcionava de segunda a sábado, manhã, tarde à noite, né? Já era uma escola conceituada em Piracicaba, tanto que lá tem um salão de humor, tem tudo isso, né? Aí ele falou, primeiro ano você fez aqui e tal, mas vai ter que ir para Piracicaba. Aí não tinha condições de ir para Piracicaba. Na época eu estava começando a trabalhar em alguma coisa, não lembro o que era. Aí o que eu fazia? Eu ia 2 vezes por mês só. Né? Um sábado sim, um sábado não, só que eu ficava o dia todo. Das 7 da manhã às 5 da tarde fazendo curso. Né? E eu lembro que na época, por exemplo, se eu entrasse na escola para fazer curso de... eu vou fazer o curso de caricatura, então eu vou fazer 2 anos de caricatura. Eu vou fazer o curso de história em quadrinhos, vou fazer 2 anos. Eu fiz todos em 2 anos. Então, tudo que ele ensinava na escola, ele falou, porque você já tem uma noção boa, você tem que conhecer o material mesmo, trabalhar com material diversificado e tal. Foi aí que começou a introdução no material digital, lá na escola também, né? E foi nesse período, assim, que eu comecei a meio que seguir atrás da carreira e ver assim, não, dá pra trabalhar com isso, né? Dá pra trabalhar com isso, dá pra viver disso. Teve um cara que me desanimou lá da escola. Ele falou, eu não vivo disso, eu sobrevivo. Falei, parecendo um músico falando. Era aluno ou professor? Ele era professor. Nossa. Aí eu fiquei desanimado. Cara. Eu não quero, né? Aí eu lembro que como eu ganhei bolsa da escola, né? Eles faziam algum evento. Vamos fazer um evento no shopping lá de Piracicaba, né? Para divulgar a escola. Aí ele falou, ele não falava, né? Mas ele falou, você sabe fazer caricatura e tal. Você não quer ir lá fazer pra gente? Eu ia. Ia na faixa, porque eu ganhei a bolsa e tal. Né? E ele só pagava o transporte que eu ia pra Piracicaba. E lá eu ficava no shopping, o pessoal divulgando a escola e eu fazendo caricatura de todo mundo que aparecia. Entrava numa fila lá e fazia. E depois disso eu comecei a pegar várias encomendas nesse sentido, assim, né?